A gente já passou por diversas economias ao longo desses tempos corporativos, mas agora talvez a mais interessante, a economia das paixões. E é por isso que eu vou conversar com esses ilustres convidados a respeito de um tema super intrigante que você vai gostar. Vem comigo. Estamos com Semi Kim e Fábio Mariano. Muito obrigado pela presença de vocês. Você não quer falar um oi? Hã? Eu que agradeço aí pelo convite. Puxa aqui para você, de estar aí bem com vocês. perto, isso. Tá participando do lançamento aí da Eleven. Muito bom, muito obrigado. Doutor, sempre chamado para conduzir conversas e assuntos interessantes. Oba, eu só me divirto. A vida é isso, diversão. Olha só, a gente tem um tema interessante que estávamos estudando, né, algumas questões a respeito de algumas tendências e a gente enxergou ali um olhar sobre a cultura, não só do propósito, como também as organizações que de alguma forma pensam muito numa economia da paixão, né? E eu falei assim, tipo, acho que o Fábio seria interessante para começar esse assunto com a gente. Tudo bem para você começar com a roda bem. aqui? Tudo bem. O que você entende como economia da paixão? Não, olha, o que eu entendo sobre economia da paixão, eu vou usar a definição de um dos escritores, né, que lançou um livro recentemente, Marcelo Pimenta, lançou um livro justamente com esse título, Economia da Paixão. E como ele define, né, que é a possibilidade que todas as pessoas têm no mundo, independente da classe socioeconômica delas, independente da cor de pele delas, independente do gênero, independente da situação de vida delas, de planejarem o estilo de vida que elas desejam e, de fato, realizarem isso trabalhando com o que amam. Essa é a definição que ele dá. Quando a Elaine Jobs começou, antes, obviamente, de Eleven, a gente está falando de Eleven agora, mas quando a Elaine Jobs nasceu, a gente falava muito sobre fazer o que ama. E quer queira ou não, a gente foi encontrando o nível do privilégio desse discurso, né? Uhum, exatamente. Por isso que eu acho que a economia da paixão, por enquanto, é um papo de privilegiado, né? É um papo de gente que está morando na Zona Nobre. É papo de Leblon, né, minha gente? Eu não vi esse papo em Itaquerão, não. Eu não vi o povo lá de São Mateus, nem da Baixada, nem do Belfort Roxo falar, eu tô com a economia da paixão. Mas, por exemplo, você não tem o caso de vários influencers que se tornam influencers porque eles têm a oportunidade de ter um celular, de repente tem audiência, de repente eles crescem e eles estão fazendo aquilo que eles amam? Então, mas em qualquer isso, lugar? Então, mas muitas pessoas sempre fizeram o que amam. Sempre fizeram o que amavam. Isso, na verdade, não resulta na economia. Olha, vamos lá por parte, né? Vamos por parte. Eu não sou contra a economia da paixão, não. Eu sou muito a favor da economia da paixão. A questão é, temos que chegar lá. E o que precisamos fazer para chegar lá? Né? Então, vários autores, por enquanto, estão aí falando, olha, isso é para todas as pessoas, isso é independente de raça, isso é independente do estilo de vida. Isso não é verdade. Não é verdade isso, até porque quando a gente vê não acesso ao smartphone, como você citou, mas o acesso à conexão, ela ainda não é plena no Brasil. Ela ainda é limitada. Né? Como também o acesso a poder trabalhar naquilo que ama também ainda é limitado. Né? A gente, aqui na Nine sabe muito disso. Seja porque os processos de recrutamento eles não são inclusivos, eles, na verdade, são excludentes, eles já têm uma estrutura pensada já e formatada de quem vai ali preencher aquelas vagas, como também, né, algo que a gente precisa aí alfinetar, e daí sim eu digo a todos, desde quando as pessoas estão sabendo o que elas amam fazer? Né? Então, para isso, a gente precisa de um autoconhecimento.
Nós não fomos educados para o autoconhecimento. Nós não fomos educados para fazermos aquilo que amamos. Isso é muito importante a gente saber também. Também é importante a gente saber que fazer aquilo que a gente ama não significa que será um mar de rosas e um paraíso eterno. Então, fazer aquilo que a gente ama também significa... É o resultado, não fazer, né? Também significa que a gente vai estar, cara, no meio da tempestade. Então, eu amo velejar. Vamos velejar. Vem aí a tempestade, vem aí os monstros marinhos, né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar tudo isso para não ficar um assunto muito romantizado. Mas eu sou super a favor. Eu sou feito daquilo que eu amo. Eu faço aquilo que eu amo e sou feito daquilo que eu amo. E está aí o resultado. Como é que você acredita que você conseguiu sendo, vamos assim dizer, baseado no repertório do qual você nasceu, do local onde você nasceu, como é que você olhou e falou, puxa, como é que eu dei essa... Você criou de alguma forma uma ascensão a ponto de olhar e falar, hoje eu faço aquilo que eu amo? Eu criei essa ascensão através do conhecimento, né? Não somente através do acesso a faculdades, né? Do acesso a um bom ensino. E daí a gente tem que ter claro, né? Porque tem o discurso, a educação salva. Peraí, que tipo de educação a gente está falando? Não é toda educação que salva. A educação ela tem que ser emancipadora. Mas eu fui atrás de uma educação emancipadora, né? Eu fui atrás também de uma autonomia, de que eu me emancipasse e de que eu também pudesse criar, né? Então, não somente que eu seguisse modelos, mas que eu também criasse os meus próprios modelos, né? Os meus próprios modelos, seja nas áreas que eu trabalho, seja nas áreas de pesquisa, nas áreas de tendência. Então, eu também quis colocar ali a minha marca autoral no mundo. Isso me emancipou muito e me deu a possibilidade de ser independente financeiramente ou de ter uma carreira independente. Isso eu acho importante. O que é ter uma carreira independente? Eu nunca dependi de nenhuma empresa. Nenhuma plataforma macro sustentava você a ponto de você ter medo de sair dela, de ser demitido. Exatamente. Né? Eu acho que medo de demissão ou um receio de demissão, todos nós temos, porque a gente tem boleto. Então tem aquela história. Do dia para a noite, né? Peraí, gente, não vamos assim não, me largar desse jeito, que eu tenho os boletos aqui, né? Ó o boletão aqui. Pode ser até o boleto da viagem, né? Mas o boleto tá lá. Mas o que eu acho importante é aquela história que uma amiga uma vez falou para mim, falou assim, você veio de fundo de quintal. Então, assim, se você perder tudo, ou se te jogarem lá para o quintal de novo... Você sabe refazer. Você já sabe voltar para a avenida, né? Você já sabe voltar ali no carro, abrir alas, você já sabe como funciona. Isso sempre, ela me falou isso, eu devia ter mais ou menos uns 19, 20 anos, né? Hoje eu tenho 50, quer dizer, faz 30 anos que eu ouvi isso. Eu acho que isso é uma verdade. Não é gostoso a gente ficar recomeçando, voltar lá para o quintal e falar, lá vou eu de novo, né? Mas dá o empoderamento, dá essa sensação de independência que eu agora vou atrás daquilo que eu amo e daquilo que eu vou valorar. Daquilo que você, mesmo num dia de estresse de trabalho, no final você entende o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Exatamente, mas de novo eu acho muito importante, eu estou aqui me lembrando, né, de quando eu estava no Datafolha, como gestor de pesquisa quantitativa. Eu tinha saído de gestão de pesquisa quali, tinha ido para quant, mexer com estatística pesadíssima. E tinha recebido uma proposta da Natura linda, uma proposta formidável, assim, quase o triplo do salário, uma posição muito interessante, era Natura, né? Datafolha, Rua Barão de Limeira, Centrão, né? E daí eu fiquei pensando, poxa, lá vou eu para a Natura, eu mereço, né? Eu saí do fundo de quintal, eu tenho que ir para uma Natura. Só que daí eu pensei o seguinte, só que eu indo para a Natura, eu vou ser mais um gestor de marketing no mundo. Eu estando aqui no Datafolha, com todo o sofrimento que eu passo aqui, eu vou ser um cara que tem um amplo e profundo conhecimento de estatística que vários outros no marketing, que vários outros no branding, em produto, eles não têm.
Então, o que valora mais, né? Eu ter esse conhecimento de estatística. Então, eu vou ficar aqui. Então, eu acho que isso é importante porque eu sabia que passar pelo aquele, digamos assim, sofrimento de toda aquela estatística muito aprofundada iria me levar para aquilo que eu amo de fato, que é entender ainda mais sobre pessoas, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é a economia da paixão, ela também tem os seus caminhos de sofrimento. Eu acho que paixão, então, até remete a essa expressão do relacionamento, né? O relacionamento e o amor, ele é construído a cada dia. Ele tem que ser algo de reciprocidade e a gente tem que ir lá e cultivar. Ele não é simplesmente assim, estou apaixonado, é muito amor, gente, estou transbordando em amor, que isso não vai rolar. Semi, você descobriu aquilo que você ama fazer tão novo quanto o Fábio? Quantos anos você tinha, inclusive, Fábio, quando você descobriu o que você amava fazer? 6 anos de idade. 6 anos, né? Nossa. Depois você conta essa história que ela é maravilhosa. Não, muito pelo contrário. Eu sou formado em administração, segui uma carreira super mercado financeiro, fiz mestrado em economia e finanças, totalmente by the book, procurando um MBA para fazer. E aí eu percebi que efetivamente não era o que eu queria. Mais ou menos eu tinha uns 36. Eu tenho cara de novo, né? Mas eu acho Você que tem foi mais de 36? Não, eu tô perguntando sério. Quantos anos você tem? 39. Já sei. Mas acho que foi. Eu tava imaginando ele falar uns 45. Não, pô, 39. Acho que foi com uns 34. Faz uns 4 anos. Assim, uns 34. 5 anos. Eu estava na área comercial de um grande banco de investimento. E, querendo ou não, o banco de investimento é separado em front e back, né? Então eu estava fazendo a nata lá no front, ganhando dinheiro para o banco, com a esperança de ganhar dinheiro. E aí caiu a ficha de que talvez não fosse isso que eu queria fazer da vida. Na verdade, me perguntaram assim, se você tivesse 10 milhões de reais na conta hoje, o que você faria? E eu fui pensar e falei assim, pô, eu não faria o que eu estou fazendo hoje. E aquela pergunta ficou na minha cabeça, e aí passou-se inúmeros, há uns 4 anos aí, onde eu fiz uma transição para a área de inovação. Eu criei uma outra área de inovação, criei uma consultoria, e por aí foi, a ponto de eu poder responder a pergunta que me fizeram anos atrás de o que você faria com 10 milhões na conta, eu faria a mesma coisa que eu faço hoje, sabe? Hoje eu toco uma consultoria, tem aqui a Nebula que a gente tirou, essa aceleradora de startup que a gente tirou do nada aqui, e hoje já está rodando com 15, 16 startups, e todas as outras frentes, conselhos, advisors, mentorias, que se eu for voltar no tempo, com 10 milhões ou 100 milhões na conta, eu acho que eu não deixaria de fazer nada do que eu faço hoje. Então, talvez eu tenha chegado, eu nem tinha esse termo em mente, mas talvez eu tenha chegado nessa economia da paixão agora, sabe? Onde, de uns 4 anos para cá, onde eu posso falar que, independente da minha situação financeira, independente da minha necessidade de capital, eu faço o que eu gosto, faria de novo, e faço porque eu gosto, né? Você precisou daqueles anos de banco para fazer o que você está fazendo hoje. Teve muito autoconhecimento. Essa é a parte mais difícil. Você se perguntar se aquilo é o que você quer fazer. Eu acho que o que demorou na minha vida foi o autoconhecimento. Eu sempre falo assim, como oriental, eu fui muito obediente. A gente abaixa a cabeça e faz, a gente não questiona. E a cultura é uma cultura hierárquica, né? É uma cultura de obediência. Ainda mais os coreanos, né? Porque o coreano ele tem uma questão até, inclusive, de irmão mais novo, irmão mais velho, super rígida, né? Você fala diferente quando o cara é mais velho. É outras palavras, sabe? É outro contexto, outro vocabulário. Você é o irmão mais velho? Eu sou mais novo. Oi? Mais novo. Você é mais novo? Eu sou mais novo. E aí, por muitos e muitos anos, eu fui um super bom executor. Eu sempre abaixei a cabeça e aquele negócio de... Eu nunca erro a mesma coisa muitas vezes, mas eu erro coisas diferentes. Isso eu sempre tive orgulho disso, sabe? Porque o cara bate e você aprende, entende e muda, sabe? Só que eu nunca me questionava. Eu fazia porque me pediam, não porque eu gostava.
Até que caiu a ficha de que, será que eu não poderia fazer algo que eu gosto? Será que com essa decisão de, eu tenho dinheiro na conta, a primeira coisa que eu faço é largar o que eu estou fazendo, sabe? Será que é isso? A vida? E aí, nesse questionamento que eu fiz uma transição de carreira, fui procurar efetivamente o que eu gostava, aprendi, me aprofundei mais nisso, para chegar num ponto de virar e falar, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porque eu faço 20 milhões de coisas ao mesmo tempo, só que eu não deixaria de fazer nenhuma das coisas que eu faço. Porque eu gosto tanto de cada uma delas que me deixa feliz e eu faria mesmo me cansando fisicamente. É o que eu gosto de fazer. Agora, óbvio que, baseado no que a gente está falando, é um papo de privilegiados, né? Porque não é todo mundo que pode pensar a respeito dos 10 milhões na conta, sabendo, às vezes, do que, sei lá, tipo, você precisa, no dia seguinte, entender como é que você vai pagar uma conta, ou como é que você vai comer, né? E a gente tem uma parcela considerável da população que pensa assim. Aliás, que vive assim, né? Como é que faz o que ama, ou pensa fazer o que ama, quando você ainda não conseguiu chegar, talvez, no entendimento dos 10 milhões na conta? Gente, sou eu. Quem disse que eu tenho 10 milhões na conta? Eu também não tenho. O povo tá pirado aqui. Oi! Eu quase ia pedir. Eu tô com nem 10 mil na conta, filho. Vamos pegar esse papo aqui da quebrada. Que fique gravado, eu também não tenho. Eu quase ia pedir um pouquinho. Mas assim, o que você faria se você não precisasse pensar... Não, agora os 10 milhões já sumiram, né? Os 10 milhões do banqueiro já sumiram tudo. Tô sabendo. Mas, por exemplo, na minha carreira, eu nunca achei que... eu sempre tive... Eu casei com 28, tive filho com 30, aí o segundo veio com 30 e pouquinho. E eu nasci em classe média-baixa, nunca tive recursos e eu nunca tinha aquela rede de proteção. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer várias coisas em paralelo. E aquilo me deu conhecimento para eu poder chegar e fazer a transição. Não é uma transição trivial, por isso que eu usei a forma mais safe de fazer essa transição. Foi na mesma instituição que eu estava, sem abrir mão do meu salário, que eu não conseguia abrir mão do meu salário. Só que, óbvio que eu deixei dinheiro na mesa, porque eu tinha um bônus para receber na área comercial e eu fui trabalhar na área de inovação. E você sempre é penalizado quando você muda de área. Então, eu deixei muito bônus na mesa, mas eu não consegui abrir mão do meu salário. Então, eu consegui fazer uma transição mais lenta, mais possível. Então, eu não acho que precise ter dinheiro para fazer a transição. Pelo contrário, uma vez que eu fiz a transição para uma área que eu tinha paixão, a carreira foi outra. Foi totalmente meteórica, sabe? Porque é diferente. É diferente quando você faz algo que você gosta. É diferente quando você faz algo que te pedem e é diferente quando você faz algo que você tem paixão. E eu acho que a minha carreira, ela surgiu depois que eu tomei essa decisão. Então, para mim, dinheiro importa menos, porque não é óbvio que eu não podia simplesmente esquecer isso, mas eu acho que não é o limitante aqui. Pelo menos para minha carreira não foi. Mas aí eu vou explicar alguns itens sobre isso, né? Porque assim, hoje eu sou rico. Eu tenho a clareza disso. E digo isso com orgulho. Eu não saí de fundo de quintal para chegar aqui e me chamar de classe média. Vamos lá que me respeite. Até porque aqui no Brasil, eu digo isso com muito sossego, né? Tá todo mundo sempre falando, não, eu sou uma classe média alta, eu sou... Para com isso todo mundo, porque isso daqui é Brasil. A classe C vai de 5 a 10 salários mínimos como renda familiar mensal. Tu ganha mais que isso, cara. Tu é rico. Então, eu sou rico, não tenho nenhum problema com isso, não tenho posses. Então, na minha trajetória toda, né, desconstruída, desajeitada, aí, não valorizei compra de imóveis, compra de carro, compra de propriedade, investimentos, nada disso. Então, assim, eu sou perfeito assim. Gente, morreu, deixou nada, tá? Deixou os livros lá na casa dele. Vamos lá, vamos pegar os livros da casa dele. Ótimo, quero mesmo que invadam, peguem tudo. Os livros estão lá para isso. Mas algo que é importante. Eu não me lembro, na minha vida, de eu ter trabalhado em algo que eu não gostasse. Não gostasse?
Não me lembro. Eu sempre trabalhei com aquilo que eu gostava. Com pessoas que eu não gostava, num lugar que eu não gostava, e que eu olhava e falava, gente, aqui Hoje já... você trabalha com pessoas que você gosta? Adoro, amo. Obrigado. Eu não sei se elas gostam de mim. Se depender de mim, amo muito. Mas trabalho com pessoas que eu amo, né? E eu sempre gostei de transitar por várias ruas, várias encruzilhadas, vários caminhos assim, ruas que se cruzam, avenidas que se cruzam. Esse negócio de estar só numa rualinha só, você fala, mas gente, só essa ruela. Deixa eu fazer o que eu faço aqui em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, tudo ao mesmo tempo, junto agora. Então eu sempre tive muito disso, né? Eu sempre, aos 6 anos de idade, eu decidi que eu iria ser professor. Estava assim, claríssimo. Aos 6, né? Aos 6 anos de idade. Que é aquela historinha, né, que eu costumo contar, que eu estava lá no prezinho, a professora veio lá com uma pilha de desenhos mimeografados, eu sorteei. Aquele Era cheiro uma... de álcool. Com cheiro de álcool, né? Tudo manchado, né? O desenho. Sorteei era um desenho de uma sereia com uma cauda, né? Tudo com escaminhas e tal. Aí lá fui eu, fiquei colorindo cada escama de uma cor, né? Adorei. Você tem imagem de como ficou esse desenho? Se tiver que recopiar. Faço, reproduzo, com perfeição. Olha que lindo, 6 anos. Reproduzo. Daí, Na escola em... Isso já era aqui em São Paulo. Isso já foi aqui em São Paulo, né? Lá na ZL. Anita Tala, Escola Estadual, professora Anita Tala. Não sei quanto tempo passou, lá estava o raio da professora de novo, né? Com a pilha de desenho, eu fui lá, sorteei. Quando eu sorteei, cara, era um sorteio, por favor, né? Quando eu sorteei, o raio da sereia de novo. Tudo bem, podia ser um aviso, olha, Ema já está te protegendo, fica de boa, tal, né? Mas eu olhei para aquilo, na hora eu pensei assim, quando eu for professor, eu nunca vou dar um desenho repetido. Não pode dar desenho repetido para aluno, que o aluno fica furioso como eu. Então, para mim, não é nem que eu parei para pensar se eu queria ser professor ou não. Aquele é como se eu tivesse sido escolhido e alguém avisasse, assim, tivesse chegado e falado, então, você já se tocou, né? Que é para você ir prestando atenção aqui como o negócio funciona, que logo mais você já vai estar ali distribuindo os desenhos e fazendo a coisa funcionar. O tempo foi passando e o que eu fui descobrindo o quê? Que ser professor, né, não é aquele que ensina, é aquele que catalisa, é aquele que inspira. Então, eu não preciso estar numa sala de aula. Eu posso estar com um cliente, mostrando um estudo comportamental. Eu posso estar palestrando sobre tendências, mostrando o que está por vir. Eu posso estar no momento que eu adoro, cliente fazendo perguntas sobre diversidade. Nossa, mas e se o cara preto for lá e falar assim, pô, eu sou contra a cota? O que eu falo? Aí adoro, né, das espetadinhas, inspirar. Fala, você vira para ele e fala, então não participa, meu amigo, fica tranquilo, não é para você, deixa a cota seguir, né? Então, eu percebi que inspirar, catalisar, promover novos caminhos, que esse que é um papel de um educador. Eu não preciso estar numa instituição de ensino. Em especial, aí eu começo a concordar, né, com a economia da paixão, que diz, né, também, com o mundo das redes sociais, com o mundo da conexão, você não precisa estar mais numa instituição para mostrar para o mundo as suas paixões. E também tem uma coisa de que mostrar paixões na geração passada estava um pouco ligado a hobby, né? Tipo assim, qual que é seu hobby, né? Até tem ainda essa área no currículo, né? Tipo, a pessoa vai lá, coloca a descrição e depois vai colocar o hobby, né? Então, eu não sabia nunca que eu não colocava. Porque eu acho perguntas ridículas no recrutamento, assim, qual que é seu hobby? Aí eu acho ridículo a pessoa que vira e fala, meu hobby é ler. Eu fico pensando, mas gente, isso é coisa de dondoca. Como é que alguém tem o hobby ler? É assim, tem o meu horário da leitura, é o meu hobby, deixa eu abrir meu livro. Que é isso? Tu lê o tempo inteiro, cara. Abre aí o livro, vai aprendendo. Como assim leitura é hobby? Isso é coisa de cultura de cultura da corte, né? Sociedade da corte. Qual é o seu hobby? Ir ao cinema, ir ao teatro, assistir tá ligado a alguma coisa da orquestras. cultura, né? Claro, a leitura.
Me poupe todo esse povo. Meu hobby hoje é lavar roupa no tanque, gente. Lavar louça, uma diversão. Já vou lavando, já vou pensando. É o hobby. É uma terapia. Oh, Qual o seu hobby? Eu sabia que essa pergunta viria. É, é difícil para mim porque eu passo o dia criando coisas e para mim é divertido, eu gosto disso. Acaba virando o meu hobby. Mas eu jogava bola, jogava tênis. Dei uma parada agora por falta de tempo. Mas hoje em dia o hobby tem sido ajudar as pessoas a desenvolverem as startups, mentoria. Eu faço porque eu gosto e no tempo livre acaba sendo meu hobby. Eu me sinto muito desenvolvido por você. Muito obrigado, viu? Imagina. Por tudo sempre. Esse sempre é o momento da gente agradecer as pessoas que a gente tem carinho. Olha só. A gente está caminhando aqui para o final desse papo. Um papo quase que rápido, mas com muitíssimo conteúdo e super denso, né? Aliás, tudo que você tem que ser denso. E tudo que o Semi traz tem uma amplitude de visão e um olhar até, vamos assim dizer, straight to the point. Vou trazer um termo em inglês aqui, que é muito legal. Semi, conta um pouquinho mais sobre a sua cultura, no sentido de como é que você construiu o entendimento de que sim, você poderia fazer aquilo que você ama. Porque, quer queira ou não, baseado na onde você nasceu ou aquilo que você fazia, existia um entendimento de que não era por esse caminho, né? Meus 2 amigos coreanos, você e mais um, são pessoas que, nasceram no fazer o que ama, assim, absurdamente. E eu acompanhei um pouco mais do meu outro amigo do que de você, que eu te conheço há pouco tempo, há menos tempo. Esse caminho dele poder vivenciar e falar, puxa, é isso que eu quero fazer, né? Os meus pais, eles me tiveram mais tarde, assim. O meu pai casou com 40 e pouco, assim, então a diferença de idade era muito grande. Mas, incrivelmente, eles eram super abertos, assim. Eles sempre deixaram... óbvio que tinha uma pressão familiar, você é inteligente. A minha irmã nunca falava que era inteligente, então toda a pressão estava comigo, né? E aí meio que eu fui obrigado a entrar numa faculdade pública. Que é uma cultura que é machista, né? Eu fui obrigado a entrar numa faculdade pública, senão ninguém ia pagar a minha faculdade. Sempre com aquela estigma de, não, você é o inteligente da família, né? Então, desde criancinha. O que gerou uma pressão e aquela pressão foi de, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, foi algo muito... por isso que eu falo que foi muito uma vida de executor, né? E aí chegou num ponto que eu fui para a área comercial do banco. Foi uma decisão minha, eu estava mudando de área, daí eu falei assim, cansei de ficar mudando. Deixa eu escolher alguma coisa que eu quero me provar. E aí eu decidi tentar a vida na área comercial, porque as pessoas falavam, pô, você fala bem, talvez você tenha um tino comercial. Eu falei, quer saber? O que eu tenho a perder? Aí eu fui lá, tentei uma vaga na área comercial e por acaso eu consegui. Esse foi o momento, para mim, que foi a virada de chave, porque uma vez que você só obedece, você não acha que você tem algo a agregar para alguém que esteja numa posição superior à sua, ou seja mais velho, ou seja, sabe? Você se coloca na sua posição, dentro da hierarquia tradicional, né? Então, se ele é mais velho, ele tá certo, eu tenho que aprender, sabe? Se ele é mais novo, ele tem que me ouvir. Então, era uma sequência. E aí, na área comercial, você começa a falar com presidente de empresa, você começa a falar com diretor, você começa a falar com o CFO, e você começa a perceber
e não ter o conteúdo, mesmo assim. E aí começou assim, e aí foi agregando, e toda essa transição. Daí eu entrei no mercado de startup, que estava no comecinho, e pegou uma alta bizarra, e o pouco conhecimento que você gerava já ajudava a gente pra caramba. E aí eu cheguei no segunda decisão. Isso é uma coisa interessante, né? Pegar uma onda conhecimento. subindo. Tanto é que a gente teve vários casos de pessoas assim que, com pouquíssimo conhecimento, viraram tipo experts. Eu falo que hoje em dia tem tanta opção e é tão subdividido que se você lê um livro, óbvio que se você lê um livro de blockchain, você não é especialista. Mas se você lê 2 livros de, sei lá, smart contract em corda, talvez você seja especialista. Porque é tão específico que talvez nem tenha 2 livros, sabe? Então, o mundo tá tão complexo que você acaba entrando em um negócio e acaba virando especialista daquilo, né? Mas eu cheguei num ponto, assim, que eu tinha que decidir. Eu aprendia, corria atrás, gerava informação, gerava conhecimento, e eu podia fazer 2 coisas com isso. Eu vendo, eu cobro caro, consultoria, e ganho dinheiro. E 2, eu compartilho com o máximo de pessoas possível, porque o conhecimento é limitado, ele é perene. Vai morrer amanhã. Tipo, passou um tempo, já não vale tudo aquilo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí eu decidi ir pelo segundo, por isso que eu comecei a dar mentoria. E eu reparei que quando você ensina os outros, você aprende muito mais. Quando você distribui, o que volta para você é muito maior. Porque você vê várias situações diferentes, como aquilo agrega, e como aquilo retorna, e como aquilo gera valor. E aqui, o case de sucesso te gera mais sucesso, sabe? Te gera mais case, te gera mais conhecimento. E eu optei pelo segundo, abri mão de dinheiro, só que eu não me arrependo, e até hoje é o que me vem... parte da paixão, é isso, né? De estar constantemente aprendendo mesmo ensinando. Você falou professor, minha esposa é professora. E você fala que, lendo você retém tanto, escrevendo você retém tanto, ensinando você retém o máximo, né? Então, para mim fez total diferença na carreira. E o meu conhecimento tem crescido exponencialmente, mais do que se eu corresse atrás sozinho, sabe? Para dar consultoria para os outros. Só de você compartilhar e voltar em dobro, assim, sabe? Então, acho que foram os momentos da minha carreira que me trouxeram para onde eu tô hoje, e faria a mesma coisa de novo, independente de ter... Eu falo, dinheiro na mesa, mas independente disso, eu acho que você chega em outro patamar, e eu tô bem feliz com o que eu tenho conseguido agregar para as pessoas. A economia da paixão, ela tem uma coisa interessante, que às vezes a gente tem muitas paixões, né? Às vezes a gente não sabe qual é a nossa paixão, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e vai tentando, batendo a cabeça, até que de repente a gente descobre uma outra paixão naquilo que a gente estava tentando e achava que era uma paixão, né? Tá me descrevendo? Porque, por exemplo, eu te conheço há quase 14 anos. Aham. E eu te via como professor de um tema. Aí eu acho que porque seguia nas redes sociais essas coisas, Sim. te vi falando muito a respeito, que foi uma coisa de olhar para o governo no Brasil, que aquilo não, que foi mais inclusivo nos últimos 20 anos, trouxeram um conceito muito mais forte de classe CDE, Sim. do qual você falava bastante, Isso. classe DE, como os fundadores, né, do Data Popular. Data Popular. E depois, agora a gente entrou na diversidade e na inclusão, né? Isso. É meio que isso, né? A gente tem várias paixões, mas no final, qual é a paixão? Então, a minha paixão é sempre pessoas. Sempre pessoas. E daí, na paixão pessoas, a gente tem diferentes formas de manifestar, né? Eu acho que daí, esse pulsar do artista. O artista, ele pode fazer um monólogo, ele pode fazer uma peça onde tem vários personagens, ele pode estar no teatro, ele pode estar no cinema, ele pode estar na TV, ele pode ir para a literatura, né? Não somente o artista, mas todos nós. Todos nós podemos isso com melhor ou talvez com menor habilidade, mas todos nós. Com mais habilidades para algumas frentes, menos habilidade para outras frentes.
Nós, seres humanos, não somos limitados. Não somos. A gente canta, a gente dança, a gente elabora coreografias, né? É algo que transcende a própria natureza, que já vem com aquela beleza que é dada. Então, o passarinho está ali fazendo a beleza que é dado, cara. A abelha está fazendo lá o mel, que é o mel de sempre que é dado. Inclusive, elas nem mercadorizam. Elas não vão lá conversar com a cigarra e falar, então, tem um mel aqui, minha filha, né? Tu canta aí, tu canta, anima a nossa festa e a gente troca por um mel. Não, né? Então, eu acho que um dos momentos ápices da nossa humanidade, e que a antropologia diz, é o momento da culinária. Cara, como é que a gente foi achar que a batata que estava ali debaixo da terra poderia virar tanta coisa? Então, assim, não somos limitados, né? Então, essa multiplicidade de paixões é muito bem-vinda. Não vejo nenhum problema. Eu acho que o grande problema é quando, além, né, de a gente absorver um padrão, nem vou dizer se está certo ou está errado, só apenas estou falando que, em algum momento da história da nossa humanidade, a gente absorveu um padrão que é um padrão monogâmico. Olha, uma relação tem que ser monogâmica. Aí foram lá e absorveram. Por que que o meu trabalho tem que ser monogâmico? Por que que o meu talento tem que ser monogâmico? De jeito nenhum, né? Então eu já tenho isso daí como desculpa, assim, olha, meu interesse, minha paixão é ser humano é plural, e eu sou tão plural quanto. Uma vez a minha irmã estava me contando que ela... Vou expor a irmã, mas eu tenho mais de uma, então... É uma delas. É uma delas. Uma delas estava contando que foi numa balada, e aí no final de semana inteiro, assim, tipo, acabou ficando com 5 meninos. Lá na época, ela me contando. E aí eu olhei, eu falei assim, 5 meninos? Eu fiquei pensando assim, cara, quantas pessoas será que, tipo, meu pai ou minha mãe beijaram na geração deles, e quanto a minha irmã beijou na geração deles, né? Dela, né? Cara, se estão fazendo o turnover da boca, por que não vão fazer da empresa, né? Tipo, e é um pouco desse olhar aí que você comentou. Tipo, tudo bem a gente não ser monogâmico das nossas paixões quase que corporativas ou daquilo que a gente entende que a gente gostaria de fazer como trabalho. E desse jeito eu encerro com uma paixão zero monogâmica por vocês dois. Oba! Tudo plural, adoro. Uma paixão zero monogâmica por vocês dois. E agradecendo muito a você que nos assistiu ou ouviu, porque além desse vídeo também é um podcast. E muito obrigado, tá? Muito obrigado por essa presença. Eu que agradeço, adorei essa finalização, que eu diria que é uma suruba de talentos. De muito conhecimento. Todas as vezes que eu converso com as duas pessoas que estão aqui, não tem como, é aprendizado. Negócio muito louco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Você gostou? Muito bom. Então tá bom. Eu adorei, Sucesso sempre. Tchau.